Olá, seja muito bem-vindo ao Povo de Humanas, um podcast feito por pessoas que têm sérias dificuldades para dividir a partir de 2 algarismos. Diretamente dos estúdios Passarinho, na cidade de Maceió, em Alagoas, o Povo de Humanas busca discutir variedades. É feito para debater educação, política, entretenimento e cultura em geral. Eu sou Tainan Costa Canário e comigo à mesa Ricardo Correia, Jorge Lobo e Jason Chanchão. Para você que precisa aprender a fazer colar de búzios, instruir-se no que diz respeito à fabricação de miçangas, seja muito bem-vindo ao podcast predileto da esquerda cirandeira brasileira. Está no ar, o Povo de Humanas. Doutor, eu não me engano, é miliciano. Hey! Doutor, eu não me engano, é miliciano. Eu não me engano. É miliciano. Muito bem, família tradicional brasileira. Está começando mais um Povo de Humanas, o podcast miçangueiro, cirandeiro, cozinheiro, feito por comunistas, taxistas, socialistas, anarquistas, trotskistas, fidelistas, que mais? Baixistas. Flautista, baixista, que mais? Eletricistas. É isso aí, um podcast que faz yoga no Vergel, que anda voado no Celta 2006 do bairro do Poço e chega em casa e toma um vinhozinho e dorme às 7h30 da noite, porque já passou dos 45, professor Ricardo Correia. Estamos aqui para mais uma edição deste podcast que, por incrível que pareça, teve 225 plays. Aê! Muito obrigado, família! Você é um desocupado que fica ouvindo seus professores, provavelmente só tem amigo, parente, enfim. Jorge botou para repetir para os gatos dele assistir o podcast. Vamos em frente, começando com os destaques do noticiário vigente. Vou seguir essa ordem aqui, fala Ricardo Chanchão, depois o Jorge, depois eu inverto o Jorgão de novo para a gente ir dando uma dinâmica maior ao nosso podcast. Muito obrigado a todos. Eu estou apresentando hoje de boné verde limão, estou aqui com minhas ferramentas de trabalho, um martelo. Muito obrigado, estou aqui com minhas ferramentas de trabalho, um martelo, álcool, beleza? Parceiro. Minha buzina, que é uma homenagem a um radialista que eu gosto muito, beleza? Que é fácil de saber quem é, que eu não vou dizer. Enfim, fica aqui. É o Chacrinha? É o Chacrinha, não, o animal. Chacrinha da doente. TV. Chacrinha da TV. Foi mal, parceiro. Louco, liga o cérebro. É o seguinte, professor Ricardo, tudo bem? Boa tarde. Qual é o seu destaque inicial? Vamos logo partir para noticiário. Vamos logo sim. partir para noticiário. Senhoras e senhores, num oferecimento de... Água em pó Curió. É só adicionar um pouco de água. Estamos começando... Essa foi Tem do patrocínio, então, hoje. É, Hoje tem patrocínio. Aí, até que enfim tem patrocínio nesse podcast. É só adicionar um pouco de água. Jorjão, vai criando as empresas fictícias que patrocinam o nosso podcast aí ao longo. Por favor, vai criando os produtos surreais que a gente pode usar de maneira intravenosa ou na forma de supositório. Professor Ricardo Correia, você gostou dessa intervenção poética do professor Jorge? Muito boa, muito boa. Seu destaque do noticiário vigente, por favor, Ricardo. Ok, bom dia, boa tarde, boa noite aos amigos, companheiros de copo e de cruz. Eu trago, essa semana foi uma semana complicadíssima pra gente. Nós não sabemos o que está pior no Brasil, se a pandemia ou se o pandemônio desse governo. Olha, trocadilho. Pensou 4 dias. Eu vim preparado pra esse podcast. Colunista da semana. Sabe fazer trocadilho. Olha. Entre a pandemia e o pandemônio, nós vamos discutir aqui o que está pior para o Brasil. Mas nós estamos também numa escala global. Nós estamos inseridos em um processo de globalização. Certo. E nesse processo globalizatório existe hoje um conflito seríssimo entre a China e a Índia, duas grandes potências mundiais que disputam território na região do Himalaia. E sobre isso a gente vai discutir ao longo desse podcast. China e a Índia disputando território no Himalaia. Chanchão, veja que questão importante o Ricardo levantou. Só se fala de outra coisa no mundo, hein? Mais uma questão de geografia que interessa a 0/10 Exatamente. pessoas no mundo. Chancha, tem um destaque de noticiário vigente aí, por favor? Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite a todas as pessoas que
ouviram e voltaram a ouvir o nosso podcast. Quem está chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo também. Queria aqui saudar os meus companheiros de bancada. Sempre quis falar isso. Um abraço pessoal de Atibaia. Exatamente. Eu tô aqui muito feliz. Tô tão feliz como naquele vídeo do presidente e do ex-ministro, um abraçando o outro efusivamente. Inclusive, Deixa eu me dar um abracinho. Inclusive, eu fiquei pensando o seguinte: o ex-ministro da Educação, ele poderia participar com a gente desse podcast se ele não fosse uma pessoa malquista entre nós. Por quê? Porque ele é tão ruim de matemática quanto a gente. Lembra daquele vídeo lá? Do chocolate? Do chocolate, dele confundindo? Ele poderia aqui participar tranquilamente. Inclusive, tão bom de matemática que, segundo aí o nosso atual presidente, ele está saindo de ministro da Educação para pleitear uma vaga aí no Banco Mundial. No Banco Mundial, né? E esse foi o único momento que ele me representou efetivamente, que eu me senti representado, porque eu também não sabia fazer aquela conta com chocolate. Ali eu falei, não, nós estamos do mesmo lado, sem saber fazer essa conta do chocolate. E eu também tô que nem o ministro da Educação, ex-ministro da Educação, quero sair do país urgentemente, eu não aguento mais o Brasil. Uma vaga no Banco Mundial com um salário Ele de falou 200 isso, mil inclusive. reais seria uma coisa sensacional na minha Eu vida. tenho que dar tanta aula para ganhar 200 mil reais que eu acho que eu ainda nem ganhei. Na verdade, você vai ter que dar aula a vida inteira para ganhar 200 mil reais. quase Você é isso, professor de filosofia. É verdade. Aos professores e professoras que estão nos ouvindo, esse vai ser o salário mensal do ex-ministro da Educação no próximo mês. Durmam com essa. Muito bem, senhoras e senhores, começamos. Giro de notícias. Xanxão, qual é o seu destaque na notícia? É esse mesmo do ministro? E mais à frente a gente vai comentar também no tema sobre educação e Enem, que é sobre o tema de atualidades, Certo. o que o nosso ex-ministro da Educação falou sobre a importância da filosofia, da sociologia, que não queria o dinheiro público sendo financiado para essas pessoas. Eu trouxe aqui uma pesquisa É isso mesmo. de como a filosofia ela é importante para os estudantes, inclusive melhora a nota em matemática e em ciências naturais. Mais à frente vamos discutir isso. Eu também não quero meu dinheiro investido em professores. Eu queria que o professor acabasse. Eu queria que o professor tem que acabar. É a única instituição que atrapalha o desenvolvimento do país. É isso mesmo. Jorjão, o que você pretende falar de noticiário hoje no podcast? Cara, hoje é sexta-feira, dia 19 de junho. Saudações a todos que já nos conhecem, a todos que estão nos conhecendo. Se você não gostou do programa, por favor, recomende para o seu inimigo. Professor Jorge Lobo falando que, surpreendentemente, o Brasil deu uma resposta à altura às manifestações antidemocráticas e de extrema-direita. E desde a segunda-feira desta semana, a extremista terrorista Sara Inverno está presa na carceragem da Polícia Federal. A prisão dela foi prorrogada, né, nessa sexta-feira. Você provavelmente está ouvindo esse podcast na terça-feira, dia 23. E é surpreendente o quanto a extrema-direita do Brasil é brega. Putz grila, velho. A crise nesse país é essencialmente estética. São 300 que não são 300, são 20. Não, É uma de extremista... conta, a gente compartilha com isso. Aí é complicado. Aí não é ser brega. É por isso que o Ventral apoiava no Tá movimento. ligado? Ele não Aí sabe contar. Ele disse É que um tinha 300 que era 20. acampamentozinho com a galera que acende tocha. Eles nem pra comprar uma tocha com querosene, comprar aquelas tochas que vendem em loja de festa que apaga em 2 minutos. Foi isso mesmo. Pô, fizeram uma carreirinha ao redor do campo, se cansaram, soltaram fogo de artifício. Resumindo, Jorge, falou eles de... continuaram a promover aglomerações juninas, só que com o intuito de vilipendiar a democracia brasileira. Vilipendiar a democracia brasileira. Isso foi na segunda-feira. Isso é segunda-feira. De segunda-feira pra cá caiu mais um ministro, o quarto, apenas na pandemia. Mas a gente vai falar do laranjal que cerca Brasília num próximo bloco. Doutor, eu não me engano. Martelo. doutor. Eu não me engano. Tá bom. Tá, mas e o Lula? O Lula tá preso, babaca. Eu acho, assim, Lula tá livre. eu acho que a gente precisa pensar sempre nisso, porque eu sou uma pessoa que eu não tenho nenhum direcionamento. Eu sou neutro. O Lula tá preso, Meu babá. partido, Você não é nem- partido é o Brasil. Você não é nem de direita nem de esquerda, você vai pra frente. Exatamente. Porque eu acho que tem coisas boas de todos os lados e a gente deveria aproveitar um pouquinho dessas coisas boas. Eu ainda não Então, formei eu acho opinião que sobre isso. Eu tenho que esperar o grande debate. Perceba, Certo. Nós deveríamos Não, aqui companheiro. criar uma enquete aqui, um setor do nosso programa chamado Tá, mas e o Lula? Porque Você quer um quadro chamado Tá, mas e o Lula? Isso, o nome correto era esse. Um quadro no nosso programa chamado Tá, mas e o Lula? Tá, mas e o Lula? E quadro Então, não assim, tem nada a ver uma coisa com a outra, né? não, porque Não, não, ele não queria- veio a palavra, não veio a palavra Tudo bem, na hora. companheiro, tudo bem. Companheiro, preste atenção porque a situação tá muito difícil nesse país. Nunca antes na história desse país, companheiro.
Então, aí nesse quadro, tá, mas e o Lula, a gente pode falar sobre esse, como é que é? Tipo, eu acho que repete o teu destaque inicial, aquele sobre a Índia e a China. Sobre o conflito da Índia e a China sobre o território no Himalaia. Tá, mas e o Lula? É mais ou menos Xanxão, assim? Então, entendeu? exatamente, É é isso. isso. A ideia é Gostei essa. Tá, mas e o Lula? bastante. Vamos, inclusive, fazer a vinheta. Tá, mas e o Lula? Nós não Muito temos o bem. quadro chamado Nota de Repúdio? Certo. Temos agora um novo quadro chamado Tá, mas e o Lula? Ótimo, gostei. Então, Ricardo, por favor, introduza essa questão geográfica, que segundo você é importante da geopolítica nacional, mas que não chega no vergel e o Xanxão não tem a menor notícia dela. Ainda não chega no vergel, mas isso vai afetar a economia mundial, porque ela está afetando diretamente Silêncio ao carro de som. dois Qual grandes carro de som? países. Tá vendo? Não é só minha mãe que fica cantando na hora Ele da falou aula, não. silêncio, que é Continua. para poder cortar. Não, é silêncio para aparecer. Provavelmente o Arthur vai deixar, porque ele é filho da Ah, puta. é? Continuando. Então, existe um conflito hoje entre dois grandes países no mundo que isso vai afetar não só a economia mundial, mas principalmente as relações diplomáticas entre as nações. Então, a China hoje, ela apresenta um grande poderio econômico, mas muitas vezes a gente se esquece do seu poderio geopolítico. É cada vez maior a quantidade de países que dependem fundamentalmente da economia chinesa do que da economia europeia ou do que a economia Um norte-americana. parêntese para completar essa informação. A China, ela tem comprado muito ouro no mercado internacional. Ela desindexou as reservas relacionadas ao dólar e começou a comprar ouro enlouquecidamente. É. Beleza, Vamos- mas e o Lula? Seu noticiário, jovem. Vê só, nessa semana, o ex-ministro da Educação, que nós já tratamos algumas vezes aqui, ele acabou participando da manifestação no final de semana aí anterior e comentando que não queria o seu dinheiro público, o dinheiro público dele, quanto contribuinte, quanto cidadão, sendo investido em faculdades de filosofia, de sociologia, Antropologia. antropologia, qualquer coisa que vem com gia. Na Eu quero verdade, ele não- dentistas, eu quero médicos. na verdade, Exato. parece que ele não gosta muito de estudo e de ciência, porque a ciência e as ciências humanas são responsáveis de desmistificar algumas coisas, alguns mitos. Sim. Então, eu estava pesquisando aqui algo que eu já tinha visto anteriormente para fazer uma aula introdutória de filosofia, e eu sempre trago esses dados. É uma pesquisa de 2016, ela é um pouco antiga, já faz alguns anos isso, aproximadamente 3 anos e pouco, 4 anos, eu tenho dificuldade em somar, vocês estão vendo aí. Mas essa pesquisa foi feita na Inglaterra, um trabalho com aproximadamente 50 escolas. 26 escolas tiveram, durante 2 anos, aula extra de filosofia para os alunos nos anos iniciais, e o restante, as 24 outras escolas, não tiveram. E mais de 50% do aproveitamento desses estudantes... Viraram comunistas. Não viraram comunistas, não. Não Mais foi de isso. 50% desses estudantes foram por Vagabundos! viraram hippie, aprenderam a tocar pandeiro e fazer malabares com o Entraram diabo. no Partido Comunista Alemão. Não é nada disso. Não é nada disso. O desempenho dessas crianças aumentou em 50% em matemática e em conhecimento lógico. Então, mostrando aí como a filosofia, ela faz com que o indivíduo aumente a sua capacidade de pensar por outras perspectivas, por outros ângulos. Por isso que é importante o ensino da filosofia para a matemática também. Eu lembro que eu estava lendo um texto que falava bem assim. A Olha, filosofia... não diga que vai colocar no Telegram. Pô, Tem como é que um eu vou colocar? professor de geografia que Rapaz. disse que ia colocar no Telegram, o cara foi lá e chamou no YouTube. Pô, eu jamais imaginei Não que é? isso fosse acontecer. A gente tá eu na peço internet. desculpa aí Colocar para as no pessoas. Telegram. Gente, é tipo, vamos marcar e te aviso. Exato. Eu falei, eu vou botar, tá lá no Telegram, viu, pessoal? Mas pra mim ninguém ouvir esse negócio. E aí agora o pessoal tá me cobrando. Você Então, a promete partir pra dessa estudante- semana, Promete para estudante material de graça e acha que ele não vai cobrar. dessa semana, todas as dicas que eu tô passando aqui e o link também das reportagens que eu tô indicando aqui estarão lá no Telegram da Humanas em Foco. Eu aposto que não vai estar. Continuando, Eu Xaxá. aposto que vai estar porque eu vou cobrar dele e sempre quando eu cobro, pronto, tá as vendo? coisas andam aqui nessa. Tem que dizer. O link é o link do Telegram. Sim, O link qual é o da link do Telegram? reportagem. Não, você tem que dizer qual é o link do Telegram, porque o maluco digita lá no Telegram. O e link acessa. Humanas em Foco. O Ele link- digita lá no Telegram Humanas em Foco, aparece lá e O é só canal. ele entrar. É só ele entrar lá no Ok.
Ok. No Sejam oferecimento, bem-vindos. Pavel Durov, dono do Telegram. Então, Continuando. voltando aqui rapidinho, nesse texto ele dizia algo que é muito interessante para a gente poder ver essa perspectiva diferente de como a filosofia ela ajuda em outras ciências. Então no texto dizia, o estudante de filosofia e o estudante de medicina, eles atuam sobre a mesma perspectiva, sobre o mesmo tema. Ambos discutem sobre a vida. Só que o estudante de medicina, de como salvar a vida, de como ver a doença, enfim, vê no cunho mais natural. Enquanto o estudante de filosofia discute sobre temas existenciais que abrem a sua mente para outras perspectivas. Tem muita gente ignorante que não conhece ou ignorante forçado, como eu acredito que seja o caso de alguns ex-ministros por aí, que dizem, por exemplo, fazer um distanciamento entre matemática e filosofia. Só para a gente lembrar alguns poucos nomes. Platão tem importância na matemática, tem importância na filosofia, inclusive na academia platônica. Todos os filósofos clássicos, Xanxa. Porque não havia divisão entre as ciências. Na academia platônica tem uma frase que não entende de matemática não entra aqui. Pitágoras, que é um pré-socrático, tratava sobre o tema. Pascal, René Descartes, o próprio Tales de Mileto, lembra do teorema de Tales? Uhum. Como é que é? Não sei. Eu tô concordando contigo, porra. Eu tô do seu lado. Teorema de Se Tales. você lembra, eu lembro também, Que pô. vergonha alheia! Eu levanto pra você cortar. O importante hoje em dia não é saber, é ter o telefone de quem sabe. Aí. Como é, Ricardo, hoje em dia, importante. O importante não é saber, é ter o telefone de quem sabe. O teorema é aquele da hipotenusa e dos catetos que bota ao quadrado, soma, diminui, Não, vai Isso pra- é o Pitágoras. teorema de Pitágoras. Exatamente, tá vendo como estamos no mesmo do- time, nem eu, do- nem do- você. Mileto. Irmão, que vergonha Do de desse Mileto. O de Mileto é o Tales. Ah, então, qual é o teorema do Tales? Eu acabei de falar. Não, você citou Pitágoras. É. Exatamente. Ih, caralho. Eu ainda não tenho o telefone de quem sabe, eu descobri agora. O podcast Povo de Humanas é patrocinado por Jurandir Pentes para Careca. Não tem nada, né? Segue. Segue. Então é isso, é só pra discutir, só pra gente evidenciar de como a ciência e como o conhecimento racional ele é fundamental para diversas perspectivas, inclusive da aproximação da filosofia e da matemática que não são dicotômicas. É essa a minha informação inicial aqui. O Xanxão tá certíssimo, dando um comentário breve a respeito do que o Xanxa falou. É uma estupidez separar o questionamento filosófico das outras áreas científicas, porque toda pesquisa científica parte de curiosidade, levantamento de dados, mas principalmente de questionamentos filosóficos relacionados ao funcionamento da realidade. Isso é o básico da metodologia científica. Só alguém que acredita que a Terra é plana, que despreza a ciência. Aliás, em inglês, pessoal, isso tem um nome, é Denying Science. Perdão se meu inglês não foi ideal, mas é isso mesmo. Significa né? mau caráter. Que em Significa- português é negação da ciência. Exatamente. O tá, negacionismo é um fenômeno que faz parte desse tipo de ataque. O negacionismo é um fenômeno perigosíssimo para as sociedades humanas. E existem, inclusive, intelectuais muito importantes que fazem questão de ir para as redes sociais, de estar presentes como uma espécie de tentativa de popularizar a ciência cada vez mais. Neil deGrasse Tyson, nos anos 70, Carl Sagan com Cosmos, enfim, a grande série do Discovery Channel, enfim, tem uma série de questões relacionadas a isso. Hoje em dia, Miguel Nicoleles, pesquisador brasileiro, também faz esse papel. O próprio Drauzio Varela faz esse papel. É o papel do questionamento científico. E assim, negação da filosofia e preconceito a respeito do papel do filósofo em sociedade parte geralmente de um nicho social muito obscuro. Jorge, é um seu destaque para a gente render o jornalismo. Você tem algum destaque do campo jornalístico para a gente continuar? Bom, no campo jornalístico, além da prisão da Sarah Winter, que a gente tinha destacado anteriormente, é importante nós que estamos acompanhando a política nacional diariamente, ficarmos atentos a uma pegadinha, a um lobo em pele de cordeiro ou uma tática de distração. E de lobo você fala com propriedade, né? Jorge Lobo na área, senhoras e senhores. Little Wolf. É importante a gente ficar atento ao seguinte, senhoras e senhores, não existe guerra entre o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal. Eu quero destacar isso porque muita gente acha que existe uma tensão entre o presidente da República Ataques e os ao ministros. STF é o destaque do Jorge. Ataques existem, eles existem cotidianamente. O nosso domingo virou um dia de manifestações típicas de ataques direto à democracia, mas é importante destacar que um dos principais assessores do Supremo Tribunal Federal é um militar, o general Ajax Porto, e ele não Ele tem... é assessor do ministro Dias Toffoli. presidente da corte. E nós temos hoje 4 generais palacianos
além do vice-presidente Hamilton Mourão, o general Santos Cruz, o general Augusto Heleno, o general Braga Neto. E todos esses têm uma interlocução muito grande entre si. Então é muito importante que você fique atento aos noticiários e lembre disso. Não existe uma dicotomia entre esses poderes. Existe algo que a gente ainda não está conseguindo ver com clareza. Sim. É por isso que se fala que é um programa de governo e não, na verdade, uma tragédia, e não, na verdade, um bando de alucinados ali que não sabem o que fazer direito e que estão levando essa gestão de uma forma muito mambembe. Não existe loucura, né? Não existe... Lembrando que nenhuma instituição pública é alheia a críticas. No entanto, a extinção de um Supremo Tribunal Federal e pregar isso e acreditar que o STF é inimigo da nação, está salvando corruptos, etc., isso é um aspecto fascista do comportamento social, que é o ataque constante às instituições. Porque o lance é fechar Congresso, o lance é fechar o STF. Então esse tipo de defesa é característico de sociedades em que o ovo da serpente já estourou faz tempo. Próxima rodada de assuntos. Bem, senhoras e senhores, então vamos em frente. Jorjão, seu destaque educacional, por favor. Bom, a gente teve a notícia essa semana de que o Ministério da Educação autorizou o ensino remoto até o dia 31 de dezembro deste ano. O que, na prática, autoriza o EAD, autoriza as ferramentas de ensino virtual e tenta dar um norte, uma normalização para essa situação de pandemia que nós estamos passando. Porém, não é de se desprezar a possibilidade de que as aulas presenciais no ano de 2020 sejam uma realidade cada vez mais distante. E o ritmo em que o Brasil vem lidando com a sua pandemia sinaliza para um processo de fechamento muito mais duradouro do que um processo de abertura que nós podemos esperar. Isso é um fato ou isso é uma opinião? Isso é um fato. Isso é um fato. Isso é um fato. Isso é um fato. As universidades federais, algumas delas estão completamente paradas, então os professores não estão trabalhando de forma remota e a partir de agora o governo autoriza. Pelo menos assim a gente consegue ter um norte. Então, até o podcast passado, eu estava falando sobre a negligência do MEC. Verdade. O MEC, a partir de agora, ele concede uma autorização do funcionamento das aulas remotas. Cabe agora a cada instituição analisar qual é a condição socioeconômica do seu alunado, qual é a condição regional que vivem os seus docentes, para conseguir desenvolver essas aulas remotas. Se eles vão conseguir cumprir esses objetivos autorizados pelo MEC ou não. Se não conseguirem cumprir, muito provavelmente nós teremos aí 1 ou 2 semestres completamente perdidos. Muito bem, Xanxão, destaque educacional. Semana passada, o professor Ricardo deu um destaque interessante sobre o tema da... Bauxita. Da bauxita, mas também sobre as aulas, a proposta de aulas em São Paulo, no Maranhão, mostrando aí alguns planos de governos estaduais para tentar a reconstrução desse processo aí, pós-pandemia, no meio da pandemia também. Mas, infelizmente, o meu destaque não vai ser sobre isso e nem vai ser sobre algo positivo. O meu destaque é sobre a portaria de ontem, a portaria 545, a última portaria do ex-ministro Weintraub. Mais uma vez, não sai o nome desse danado, para não dizer outro nome que veio na minha cabeça. Desse danadinho da minha boca. Danadinho. Essa portaria, na verdade, até desse esse tom leve, mas ela é muito nociva e muito pesada. É uma portaria que extingue as cotas para o programa de pós-graduação para negros e indígenas. Saiu a posição da Associação Nacional dos Pós-Graduandos, onde parte dessa nota diz o seguinte, abre aspas, essa medida, se não revogada imediatamente, dificultará o processo de democratização do acesso à universidade, à pesquisa e ao conhecimento para os segmentos da população historicamente excluída da pós-graduação. Então, veja, há já uma pressão da sociedade civil organizada, do movimento dos estudantes de pós-graduação, pela revogação dessa portaria. Aos 45 do segundo tempo, ao apagar das luzes, ele faz isso como seu último ato de sendo ministro, e que é um ataque frontal e ideológico, como foi parte do seu tempo no Ministério da Educação. Foi uma espécie de última cartada ideológica, né, para combater os comunistas do mal, ou seja, vocês. Não é nem isso, não. É assim, eu vou cair atirando. Eu já tô fora daqui e eu vou dar uma canetada extremamente prejudicial à sociedade brasileira. É claro que isso daí não será aprovado pelo Supremo.
Então, qualquer tipo de estudante pode recorrer. O PDT já entrou com a ação, vários partidos já entraram com a ação declarando a inconstitucionalidade da medida. Exatamente, completamente inconstitucional essa medida. Então, ele nitidamente deu uma canetada, onde ele sabia também que aquilo que ele estava colocando ali no papel não tinha, em primeiro lugar, nenhum embasamento, Eu não sei se ele sabia, nenhum dado histórico. A única coisa que ele queria fazer era chamar a atenção. Na verdade, e ele por isso que eu disse que eu achei que ele conseguiu, não mais sabia. uma vez, chamar a atenção dessa maneira e dessa forma. E é um fato político para sua saída, né? Inclusive de dizer, como foi muito constrangedor naquele vídeo, na minha opinião, dizer o seguinte: presidente, sempre estive ao seu lado. O nosso projeto foi tocado, infelizmente não podemos continuar, mas veja aí, meu último ato foi um ato de fidelidade ideológico ao seu governo. Então, Jorge, faça uma lista aí dos grandes marcos do ex-ministro da Educação durante a sua gestão à frente dessa pasta que tem dinheiro pra cacete no Brasil. Sempre chamou a atenção a administração do Weintraub, que cuida do segundo maior orçamento da esplanada do Ministério, com a sua estética que tende a ridicularizar os internautas, seja usando óculos e jogando o microfone para sair da reunião, Verdade. seja fazendo piada xenofóbica com o nosso maior parceiro comercial, que é a China, como o Ricardo estava Essa é uma descrevendo. parada no que eu não bloco faria. anterior. Não, isso é um tiro no pé Não diplomático. mexe com quem me dá dinheiro. Exatamente. Isso é um tiro no pé Não, diplomático. acho que é meu Entre brother. outras provocações, bloqueios no Twitter, que é uma coisa extremamente antidemocrática, para dizer o mínimo. Tu acha bloqueio no Twitter antidemocrático? Se você é uma A autoridade pessoa pública, É, perfeito. se aquilo é o seu veículo de informação, se você diz que aquilo substitui o diário oficial para você, e a população brasileira pode se informar da sua atividade como pessoa pública no seu Twitter, não existe essa de meu Twitter, minhas regras. É verdade. O meu Twitter é uma fonte de informação pública. Quando você se torna uma pessoa pública, é isso que é de fato. E o cara se transformou em um personagem, uma persona O que mais? Que outros episódios vocês extremamente lembram? antidemocrático. Extremamente Bora antidemocrático. fazer a lista. Que outros episódios vocês lembram? Não sei. Eu sei o seguinte, essa figura aí, atrelada a toda essa palhaçada que ele montava e tal, ele conseguiu, em cima do que o Xanxão falou e do que o Jorge falou, ele conseguiu hoje ter um salário de mais de 100 mil reais por mês. Ele obteve êxito. Exatamente. Então ele fez uma defesa lá ao patrão dele, no qual ele deu um abraço muito efusivo, Igual né? o abraço que eu dava no meu irmão quando eu brigava com ele, a minha mãe obrigava a gente se abraçar. Pronto, parecia mesmo, 2 irmãos se abraçando, só que um não desculpou o outro. Não teve desculpa, foi uma parada assim. O Bolsonaro não estava muito feliz ali naquele abraço, Posso não. me dar um abracinho? Ali foi o único momento que o presidente Bolsonaro quis respeitar o distanciamento social. Não, teve outro, com Queiroz. Foi verdade também. Não, Doutor, eu não me engano. Num oferecimento, e agora? Cadê o Água em professor? pó Curió, é só adicionar um pouco de água. Repetiu a piada, Muito pô. Mas tá bom, valendo, tá É o valendo. mesmo patrocinador, ele pagou por 2 entradas, pô. É Ok, ele verdade. paga por entrada. O segundo o Ricardo é que cometeu essa gafe no outro podcast, de agradecer a patrocinador num podcast que não tem nem comercial nem patrocinador. Exatamente. O tiozão do pavê. que a Mas gente eu tem já aqui. tô começando a me preparar para os patrocinadores que virão em massa. Sim, mas você sabe que isso é um podcast, não é um programa de TV, né? Você sabe pelo menos isso, Não, você sabe. exato, sei disso, pô. Mas porque ele se tá você vendo- sabe disso, ele tá vendo Inclusive, a câmera. o podcast melhor editado da cidade de Maceió. É verdade. Por Salva de palmas para o meu amigo Arthur, DJ, Arthur grande Finizol. No comando, Ok, mas DJ Arthur, Finizol. O que foi que o Ricardo Picapes. pediu no primeiro podcast? Pediu o quê? Intervalo comercial. Intervalo comercial. Tem que ter intervalo comercial, pô. Ele é do tempo de intervalo comercial do Silvio Santos, do rock, fazendo a animação da turma lá. Oi! Pensa que vai ter um plim-plim no podcast. É. Plim-plim! Do Daqui tempo a- que ele assistia a armação Mas tem que limitada. ter, Daqui pô, a pouco tem ele vai que ter ter. o- Daqui a vai pouco ter o- vocês vai ter vão o ver aí Liminha a aqui, patrocinadora. animador. Ok, puxa o Todd, assunto, o então. sabor da verdade. Que é isso? Super Nescau, energia aqui dá gosto. Prefiro suco de laranja. Professor Ricardo, sou eu. Professor Ricardo, puxa o próximo assunto, então, você que é o cara dos assuntos, que quer dar andamento no negócio. Educação. Ok. Saiu uma reportagem que eu vou colocar o link no Telegram. Ah, e vai isso mesmo. é de Vai, verdade. vai, vai. é de Pode verdade. aguardar, Vou colocar. espere. Vai vou sim que eu colocar. vou, vai. Espere. Saiu uma reportagem no El País de uma pesquisa feita na Universidade de Granada, na Espanha, em que colocar 20 crianças numa sala de aula implica em 808 contatos cruzados em 2 dias apenas. Isso porque os moleques não são fofoqueiros. E isso porque os moleques não são fofoqueiros e você só tem 20 crianças dentro da sala de aula. Então, qual foi a regra e qual foi a metodologia utilizada? Cada criança ela tem contato com os seus pais, mas o contato com os seus irmãos.
Aí pegou a taxa de fecundidade hoje na Espanha, que é em torno de 1,5 filhos por mulher. Então significa dizer que metade da turma tem irmão e a outra metade da turma não tem irmão. Então alguns teriam 3 conexões diretas. Então o pai, a mãe e o irmão. Outros só teriam 2 conexões, o pai e a mãe. Ô, Ricardo, eu vou acreditar que essa conta tá certa porque você tá lendo, mas Exatamente, eu já me perdi eu tô lendo terceira aqui. explicação. Eu não tô nem prestando atenção. No tópico. Sério? Não, vamos então pegar aqui, nós 4, tá? Então nós 4 aqui, nós 5, que ainda tem o Arthur aqui. Não é, Arthur? Então nós 5 aqui, a gente tem uma vida fora desse podcast. Sim, claro. E aí a gente tem E a gente contato mora com no podcast. pessoas. Minha E a vida é partir isso do aqui. momento que nós temos contatos com essas pessoas, quando nós chegamos aqui, nós Não, trazemos isso esse eu contato. entendi, mas eu tô falando dos números. Eu já entendi que rola uma Pronto, teia de então. A relação. gente é de humanas. Um Então, oferecimento, essa relação- então, Prefeitura de A Birigüinha, relação que você tem Massachusetts com a sua brasileira. família, eu a partir de agora passo a ter também. A relação que o Xanxão tem com a família dele, eu a partir de agora passo a ter também. Sim. E vocês passam a ter as relações Aí, que eu também. A universidade Ah. aponta, a pesquisa aponta 20 estudantes e quantos contágios? 20 estudantes em 2 dias conseguem atingir 808 contatos Aham. diretos e indiretos. Contatos. Aí vai gerar contágio. A partir daí, olha só o grau de contaminação que um desses contatos, desses 808, poderiam gerar. Então, assim, você colocar 20 alunos hoje em uma sala de aula na Espanha, você pode sim criar uma pandemia. Dependendo do tamanho da comunidade, dependendo do tamanho da cidade, isso pode atingir proporções gigantescas. Destaque educacional, Xanxão. Tava só rapidinho. Uma parte do Ricardo, por favor. Não é educacional, mas não é educacional, é sobre o tema da pandemia. Eu tava vendo sobre esse lance de comunidade. Saiu uma reportagem falando sobre como o Covid está expandindo aqui no Brasil, já atingindo comunidades indígenas. Isso é bem interessante também, porque acaba o vírus ficando preso nessa pequena comunidade e transferindo para as pessoas de forma mais O rápida. tempo né? foram 6 meses de sair da China, de uma comunidade chinesa, e chegar nas comunidades indígenas da Amazônia brasileira. Não, é uma velocidade de contágio absurda. Educação. Eu volto a falar do tópico de professores da pandemia. Dessa vez parece que tá uma coisa... Não é... A gente já falou aqui sobre questões relacionadas a professores que são privilegiados, professores que não são privilegiados, sobre a situação terrível que é a maioria das pessoas não ter acesso à internet. Mas eu queria falar das adaptações e gambiarras e esquecimentos, pegando um mote que a gente estava conversando aqui, dos professores durante a pandemia. Acidentes, porque viralizaram recentemente no Twitter vários vídeos de professores cometendo gafes. O mais famoso deles, pelo menos que eu vi com mais views, é do professor que faz: oi, pessoal, o assunto de hoje é aquele vídeo que ele faz. O assunto de hoje O assunto de hoje é Grécia. Só que aí tá aparecendo, ele fala Egito. E aparece no slide Grécia Antiga. Porque claramente o cara não tá vendo a tela. E aí eu queria contar um episódio, momento fofoca, e quero que você conte, do professor Jorge Lobo gravando a sua aula Que é no sim. celular. Totalmente Porque excelente, hein? Precisa Que ser é falado. isso? Ricardo, por favor. Sim, nós estamos aqui Em no tempos nosso de pandemia? espaço, em tempos de pandemia, nós estamos aqui no nosso espaço fazendo as gravações. Os amigos Das de nossas Copos de aulas. Cruz só vai até a hora do Exposed, né? Exposed, hora do Exposed. O que foi que aconteceu, Ricardo, com o Jorjão? E aí o Jorge gravando a aula dele, e a gente tem um microfone de lapela, e o microfone de lapela é conectado ao celular. E aí o Jorge pegou e deu play no celular, colocou o microfone de lapela, deu a aula dele inteira. 1h40 minutos. 1h40 minutos de aula. Quando ele terminou, que ele olhou, o plug do celular, do plug do microfone estava de um lado, o celular estava do outro. Ele não havia conectado o microfone no celular, Tive que gravar tudo de novo. ou seja, gravou novamente. Não, mas Ai, que burro, dá 0 pra ele. o mais interessante é que eu tava fora da sala, aí o Jorge fala assim: Xanxa, vem cá, por favor. Xanxão vem me limpar. Nem menino pequeno. Já fez besteira. Eu disse que foi, Jorge. Ele disse: olha, é porque o áudio não tá tão legal aqui. Eu disse: infelizmente vai ter que gravar de novo. Não tá tão legal aqui, porque você não gravou, meu jovem. Parabéns, Esse Jorge. negócio... Tô tão triste. Será Ganhou que o podia troféu. gravar áudio pra mim? Ganhou o troféu professor da pandemia dessa semana. Sabe quem é o mais novo famosinho do Twitter hoje? Ah, Fernando Collor de Mello. hum. O ex-presidente Fernando Collor se diverte horrores no Twitter, ganha cada vez mais seguidores, declarou que pediu desculpa, ele já pediu isso em outras vezes em outras entrevistas, pediu desculpa sobre o confisco da poupança, e ele virou uma espécie de celebridade no Twitter com direito a fãs.
Ele passou a usar o Twitter sistematicamente, e ocupando aquele espaço, meio que com uma forma de não somente compartilhar a legislatura, mas também com um grande trabalho de imagem, quase que numa espécie de tentativa de resgatar a imagem histórica dele para os eleitores. Mas você esperava outra coisa? Nos Estados Unidos, uma eleição foi vencida pelo Twitter. Sim. No Brasil, uma eleição presidencial foi O primeiro vencida pelo presidente Twitter. youtuber da história. Então, assim, é claro que ele tem que estar lá. Sim. Tem Então, um fenômeno político muito interessante. Hoje, Eu não estou dizendo que o fato é pitoresco em si. O que eu estou dizendo eu não estou dizendo que o fato é pitoresco em si. O que eu estou dizendo é o Twitter sendo usado para reescrever o papel histórico de um cara que foi ex-presidente da República. eu acho, O Trump, o que você está falando tem a ver com o lance do Trump. O Trump ele Isso. meio que governa pelo Twitter, né? isso. mas não é só o Trump, não. Foi eleito e governa pelo Quem Twitter da vale mesma mais? forma como o Bolsonaro. Quem vale mais, Chancho? O Diário Oficial ou o Twitter? A depender do governo, o Twitter. Hoje em dia, o Twitter. Agora por quê? Tem um negócio interessante. Isso é um fenômeno que está acontecendo. Em várias e várias eleições, principalmente eleições municipais, existia muito, em décadas anteriores, aquela espécie... Vou chamar um nome ruim porque me falhou a cabeça, assim. Uma espécie de eleitorado, de curral eleitoral no sentido não pejorativo, no sentido de ter uma base eleitoral, os candidatos, do bairro, da associação e tal. Hoje, por esse negócio ser mais dimensionado por conta das redes sociais, você vê muito. Veja quando as coisas voltarem, e também já em votações anteriores, como da reforma trabalhista, da reforma da Previdência, acabou a votação, todos os deputados ou senadores vão para suas redes sociais, fazer live, dar o seu retorno ao público pelas redes sociais. Então, mudou a forma de se comunicar. Talvez esse seja um dos elementos também. Uma coisa que eu queria lembrar, essa relação de Twitter e tal, é desmentir, eu vou passar para o próximo tópico, mas rola muito do cara dizer uma coisa, o Diário Oficial publicar uma coisa, e o sujeito já aconteceu no Brasil de usar-se o Twitter para desmentir o Diário Oficial. Confere, Jorge. Ah, isso é muito comum. Você tem uma publicação que é veiculada pela imprensa e depois é negada no Twitter. Ela é afirmada no Diário Oficial e ela é desmentida na rede Quer dizer, social. quando você desmente o Diário Oficial pelo Twitter, Você já deu um patamar de hierarquia aí. Você já mostrou quem é o Diário Oficial. então essa é uma questão interessante. Isso Deixa eu dialoga, ver. perdão, Pode falar, perdão, Jorge. isso dialoga com a cultura de nativos digitais, que a gente sempre tende a levantar o debate, essa disponibilidade do outro pela rede social, esse contato intermitente, imparável com as telas, e essa cultura que cresceu do famoso cancelamento. O ministro usou essa tática diversas vezes. Eu não quero dialogar com você, eu cancelo, eu te bloqueio. O senador mencionado anteriormente, ele quer conversar, ele quer ter uma base, ele quer parecer carismático, quer fazer meme, quer dialogar com a juventude, mas se você for lá criticá-lo, ele vai te bloquear A também. cultura do cancelamento, a meu ver, é muito perigosa. Ele vai te cancelar. Puxa o tópico, Xancha. Uma coisa interessante, aí, essa semana, também vi no site do El País, tá aparecendo até, a gente tá falando só sobre manchetes, olha como eu fui antigo, não foi Tá agora? vendo? Que não sou só eu, aí eu te usando pra ver aí chegando. No El País Brasil, bem interessante, sobre um manifesto pela democracia de esportistas. Não sei se vocês chegaram a ver, essa semana que o tema do esporte com o tema da política tá envolvido, né? A volta do Campeonato Carioca, a volta de diversos campeonatos por aí. Então, esportistas como, por exemplo, o Guga, como dirigentes, como o Raí, ex-jogador e dirigente do São Paulo, se manifestando, aproveitando a sua posição política e a sua posição também enquanto uma referência no esporte, para se posicionar em favor da democracia no país. Também capitaneado por esse momento em que as torcidas organizadas estão tendo um protagonismo político importante, todo final de semana tendo manifestação em apoio à democracia. Então, mais uma vez, o tema da política com o futebol, da política com o esporte se envolvendo. Eu acho que é um movimento muito interessante, principalmente pelo momento que a gente vive, né? Senhores, tema surpresa efemérides para o Enem. Para os estudantes que vão fazer Enem aqui, dentro da pauta educação. Me diga aí uma coisa que você estudaria hoje, que está acontecendo nesse momento no país, que você acha que vai vir a ser citada nas próximas provas vestibulares no final do ano. A configuração do Estado, sem dúvida nenhuma. O Enem historicamente fala sobre organização de Estado ou organizações de sociedade, sejam tribais, Estados liberais ou Estados absolutistas. Então, na prova de Ciências Humanas, isso é uma questão certa. Eu lembro de uma questão que muito me fascinou, porque ela trouxe o texto de um antropólogo chamado Pierre Clastres. O nome do texto é A Sociedade contra o Estado. E ninguém falava sobre esse texto aqui na cidade de Maceió, ninguém costumava debater esse ramo da antropologia. Os anarquistas na antropologia, eles são vistos como marginais, né? A galera não gosta de levantar esses debates com os anarquistas, mas efetivamente A Sociedade contra o Estado foi um texto cobrado no Exame Nacional do Ensino Médio com o seguinte enunciado: o contraste que uma sociedade tribal sem liderança centralizada tem com o Estado liberal.
todos os anos aparece uma questão sobre a organização do Estado, seja Estado absolutista monárquico, presidencialista, presidencialismo de colisão ou sociedade sem Estado. É muito importante entender essa configuração e ter a capacidade, né, que o Enem é uma prova de competências e habilidades, ter a capacidade de versar sobre esse assunto. Eu estou sentindo que o professor Ricardo Corrêa tem notícias esportivas para nós nesse podcast e eu até sei sobre o que são essas notícias. Xixão. Se for sobre o Flamengo, semana que vem eu venho fazer o podcast. Ok. Sobre o Flamengo, sim. Pessoal, vamos, por favor, deixa ele falar. Vamos Sem clubismo. Ok. Vamos lá. Vamos lá. Temos a volta do futebol brasileiro e a volta do futebol carioca e o Flamengo perde nesse retorno do futebol. Por quê? O Flamengo não perdeu dentro de campo, uma vez que o placar foi 3-0, mas o Flamengo, instituição, o Flamengo, a sua torcida, passam a sofrer agora uma rivalidade entre 3 grandes conjuntos. Quais são? O primeiro é a sua própria diretoria, uma diretoria completamente ausente das arquibancadas, uma diretoria completamente ausente da necessidade dos torcedores do Flamengo. Vale lembrar que o jogo foi 3-0 e nesse mesmo dia o Maracanã, ele é um hospital de campanha, então você tem ali tratamento, pessoas sendo tratadas com Covid-19 e 2 pessoas morreram ontem no Maracanã. Durante o jogo? Não, 2 pessoas ao longo do dia. Tá. Ao longo do dia. Okay. Foi quase uma morte para cada gol. E eu tô fazendo aqui em tom dramático exatamente para mostrar como é trágico o que está acontecendo, como essa diretoria ela consegue ser cada vez mais insensível com absolutamente todas as situações em que ela poderia dar alguma resposta, pelo menos semelhante. Eu queria ter uma diretoria semelhante à do Bahia, semelhante à de alguns outros clubes. Eu queria ter uma torcida igual à torcida do Corinthians, que reivindicasse cada vez mais e que cobrasse cada vez mais da sua diretoria. Infelizmente, a torcida do Flamengo se encontra anestesiada pelos títulos que ela recebeu. E isso está possibilitando essa diretoria de destruir cada vez mais o maior patrimônio do clube, que é a sua torcida. Clube mais popular, diretoria mais elitista. Xanxão. Flamengo S.A. não tem coração. Eu não falei os outros 2 assim. Desculpa. Os outros 2 seriam a Rede Globo de televisão e o governo federal, o governo de Jair Bolsonaro. Existe uma disputa entre esses 2, Rede Globo e o governo Bolsonaro, que não cabe a gente aqui a ficar tecendo sobre essa disputa. O tópico especificamente é sobre Flamengo. O direito de transmissão dos jogos. É sobre o Flamengo, exatamente. Então, assim, semana passada, o Flamengo, o presidente do Flamengo foi até a posse Rodolfo Landim. do ministro, exatamente, do ministro de comunicação. Fábio Farias, Exato. do PSD. E nessa posse já mostrava uma profunda relação de aproximação entre o governo federal e a diretoria do Flamengo. Horas antes do jogo começar do Flamengo, o jogo foi realizado numa quinta-feira à noite, o presidente da República lança no Diário Oficial uma medida provisória no qual ele permite que os times possam agora negociar o seu mando de campo independentemente do adversário. Então, esses dados que eu vou apresentar para vocês a partir de agora, eu peguei no canal do Nicola, que é um canal sobre futebol que existe no YouTube, tá? Então, assim, qual é a análise do Nicola? E eu, apesar de não gostar muito da forma como ele apresenta, eu gostei da análise que ele fez. Ele fez a seguinte associação. Você teve, então, essa divulgação do governo em que cada clube agora pode, com seu mando de campo, vender para quem quiser, independentemente do seu adversário. A renda ficaria toda para o mandante. Toda para o mandante. E o mandante do jogo, Flamengo e Bangu, era na verdade o Bangu. Então o jogo foi Bangu e Flamengo. Então, como o Bangu tem contrato com a Rede Globo poderia ter passado o jogo do Flamengo à noite, ao vivo, se ela quisesse, porque o mando era do Bangu e ela tem direitos de exibição dos jogos do Bangu. Pela medida do Bolsonaro, era isso que representava. Aí você pode pensar, bom, então é a derrota para o Flamengo, porque o Flamengo está em negociação com a Globo, onde o Flamengo ganhava 17,5 milhões e ele pediu 100 milhões para poder renovar. A Globo não aceitou. O Flamengo baixou para 80 milhões. A Globo continuou sem aceitar. Depois a Globo chamou o Flamengo para essa fase final do Campeonato Carioca. O Flamengo falou que não tem negociação. Então, aparentemente, poderia ser algo bom
para a Globo poder transmitir o jogo do Flamengo e algo ruim para o Flamengo. Só que a Globo não aceitou a transmissão. Porque, em primeiro lugar, ela falou que teria uma logística muito grande, porque você tem uma série de protocolos na atualidade que você precisa respeitar e que não dava tempo para montar toda a estrutura. Meu irmão, que bagaceira. Que bagaceira, ainda não acabou não. Então ela falou que não Pior dava está por tempo vir. para montar toda essa estrutura. Além disso, ela percebeu o seguinte: o próximo jogo do Flamengo é Flamengo e Boa Vista, mando de campo do Flamengo. Se ela transmitisse esse jogo da quinta-feira, ela daria autorização para o Flamengo transmitir o jogo contra o Boa Vista em qualquer plataforma ou em qualquer rede de televisão que o Flamengo quisesse, porque ela aceitou na sua o própria acordo. TV, no caso, Ricardo, só para dar a informação correta. Na sua própria TV. Ou na Flá TV. Isso. Mas o Flamengo também pode vender para outra emissora. Sim. Então o Flamengo passa a ser livre. E ela aceitaria porque ela ganhou o direito de transmitir o jogo do Flamengo pela mesma medida. Então ela não passa o jogo e ela vai virar para o Boa Vista e vai falar: você não pode vender o seu mando de campo assim não. Porque você tem um contrato comigo. Então você não pode ser exibido em outra plataforma que não seja na minha. E aí vai ter judicialização desse processo. Quem vai ganhar, e a gente não sabe do que vai acontecer. Mas o Flamengo está envolvido nesse cenário todo e por isso que o Flamengo forçou tanto a barra para o futebol brasileiro voltar. O governo federal tem como meta dizer para todo mundo para voltar a uma normalidade. Então o Flamengo, como precisava dessa carta na manga para ganhar mais dinheiro, uma vez que se você der essa liberdade, você vai aumentar ainda mais as diferenças econômicas que acontecem entre os clubes, então o Flamengo pode se transformar num clube ainda mais rico. Ah, e um detalhe, as propagandas elas não podem ser vinculadas a redes de televisão. E o Flamengo está querendo assinar um contrato com a Amazon, que não poderia colocar a Amazon Prime, porque seria uma plataforma de transmissão de jogos, Que de competiria séries, de com o filmes. Globoplay. Então não poderia colocar a Amazon Prime, poderia colocar só a Amazon. Só que a partir desse decreto, pode colocar agora qualquer propaganda. Então, assim, liberou para o Flamengo arrecadar muito mais e aumentar ainda mais a distância financeira dos outros clubes. Então, e a vantagem do governo federal volta logo o futebol para voltar logo a uma normalidade. Enfim, é nessa tragédia e nessa briga entre diretoria do Flamengo, Rede Globo e governo federal que está a torcida do Flamengo. A infelizmente. pandemia e o pandemônio. Ricardo, tu tem grupo de torcedor do Flamengo no WhatsApp? Se eu sigo... Não, se você tem algum grupo que você participa de torcedores do Flamengo? Sim. Porra, porque tu gastou todo o conhecimento sobre o Flamengo agora? Eu tentei ser o mais rápido possível, mas não foi nem no meu, foi no canal do Nicola. Não, eu gostei. Eu tô achando sensacional. Se você é flamenguista e sobreviveu até... Quer dizer, se você não é flamenguista e sobreviveu até aqui, vamos falar sobre o Flamengo. Tô brincando, não vamos falar sobre o Flamengo. Mudando um pouco de assunto, Jorge Jesus. Sim. Então, não, mas falando sobre... Não sobre o Flamengo, mas sobre... Mas foi boa. Foi muito bom. Foi muito boa. Sobre o palco aí que o Flamengo jogou. Essa semana o Maracanã completou 70 anos. Tem um nome oficial, que é o estádio Mário Filho. Mário Filho, que é irmão do Nelson Rodrigues, mas essa não é a principal E atribuição filho do dele. Mário. Filho do Mário, consequentemente. Foi a observação mais forte do Jorge no podcast. Ele pensou uma semana para dar essa. Eu tenho meu destaque também é sobre o Maracanã e eu justamente quero falar sobre o Mário Filho, mas continue. Então, esse cara aí foi responsável por criar a nomenclatura, né, do principal clássico carioca, o Fla-Flu, inclusive criador do torneio Rio-São Paulo. Então, repórter muito, muito importante, inclusive foi homenageado por... Jornalista Mário Filho. Exatamente. O Maracanã, que é um palco excepcional. Meu destaque esportivo é justamente o Maracanã também, pessoal. E especificamente a respeito da figura do Mário Filho e da questão ligada ao racismo no futebol brasileiro. O Mário Filho é autor de um clássico da literatura futebolística nesse país chamado O Negro no Futebol Brasileiro, que é um livro muito importante que traça um perfil da inserção da figura do homem negro, do atleta negro, dentro do jogo do esporte. Que também está muito ligado ao Campeonato Carioca, ao Vasco da Gama. Exato. E o Mário Filho, ele é um nome que fez parte do que a gente chama de era de ouro do jornalismo esportivo nesse país, quando houve um encontro de tendências de escrita literária com o jornalismo esportivo. Nelson Rodrigues é o patrono, um dos patronos, eu não gosto desse nome patrono, mas é uma das figuras importantes do teatro moderno brasileiro,
E aí e ele escrevia muito sobre futebol também. Muito bem, senhoras e senhores. Dá uma buzinadinha aqui para marcar o som do podcast, para o Arthur poder editar melhor. Ok. Jorge, seu destaque esportivo. Preparem-se. Sobre o esporte futebol, muito popular, acerca do mundo todo, eu andei fazendo uma lida. Eu andei fazendo uma pesquisa. Você andou fazendo uma pesquisa e descobriu que o futebol é um esporte popular. Exatamente. Que se joga com 11 pessoas de cada lado. Exatamente. E uma bola redonda. E uma bola redonda. Ótimo. Vai, E dá ele o seu destaque. ele surgiu da mesma matriz do rugby que eu falei na semana passada. E os dois são esportes ingleses. A Inglaterra foi a maior potência colonial do planeta. Era conhecido como um império onde o sol não se punha porque ela tinha colônias em Ásia, África, Oceania e na América. E o esporte mais popular não é o futebol, amado por todos. É, na verdade, o cricket. A audiência da Copa do Mundo de Cricket do ano passado atingiu 1,6 bilhões de pessoas, porque o cricket se popularizou em países colonizados pela Inglaterra, que tem uma população enorme, como a Índia e o Paquistão. Essa é a minha dica do esporte. Olha só, veja, o Jorge levantou uma viu? polêmica Poxa. agora. O Jorge levantou uma polêmica. Quem é o Legal, esporte hein? mais popular do mundo? Polêmica, Futebol só ou se cricket? fala isso nas Sei nem se eu praças vou da dormir cidade hoje. que estão vazias. Inclusive, eu vi dois senhores discutindo. Um fazia cricket e o outro futebol. Cricket e o outro futebol. Cricket e o outro futebol. Exatamente. Momento nota de repúdio, senhoras e senhores. Vamos partir para esse momento que todo mundo espera ou não no nosso podcast. Nota de repúdio. Que é isso, Jorge? Meu celular caiu. Tudo bem, tá aí? Tudo certo, vê se não quebrou. Ok. Ok, senhoras e senhores, tá nessa buzina muito chata. Não perguntei a opinião de ninguém. Continuando, Bicho, que Ricardo, deseducado. eu tô ignorante, hoje eu tô bruto, hoje eu tô... É a pura Isso é fato ou opinião? chalaça. Minha nota de repúdio? Sim. Nota de repúdio Nota para... de repúdio. Nota de repúdio para os condomínios fechados que estão cada vez mais violentos, né? Então, assim, é impressionante como a gente encontra arsenal bélico dentro de condomínio fechado, como a gente encontra pessoas que desrespeitam policiais dentro de condomínios fechados e como a gente encontra também, assim, pessoas que estavam sendo perseguidas pela polícia dentro de condomínios fechados. Eu não me engano, miliciano. Doutor, eu não me engano, miliciano. Nota de repúdio, Chanchão. Minha nota de repúdio vai a vocês. O que é isso, Pô, que bicho? rapaz, eu bicho. gostava tanto de tu. Bicho, não sei por Vocês- que Tu não você se começa, foi, quantas parceiro. saudades eu Minha senti. nota de repúdio vai pra vocês três e pelo editor também desse O podcast. tatu, No mano. comando. O Arthur não participa mais do podcast. Vai DJ sobrar pra Filho todo Sol. mundo Nas aqui. picapes. O clima tá tenso entre os brothers, já diria Pedro Bial. Ok. É um filósofo contemporâneo da escola de... De Rede Globo. De Bônio. Então, a minha nota de repúdio vai a vocês, porque vocês são meus amigos de Copa e de Cruz, que eu aprendi a referência e estou realmente embasbacado. Minha nesse tal. História, Chico Buarque. Mas a minha nota de repúdio vai a vocês, porque vocês só são meus amigos de Copa e de Cruz. Não são meus amigos na hora de fazerem depósito de R$2.000 na minha conta. Então minha nota de repúdio vai para vocês. Doutor, eu não me engano. Jorge Lobo, nota de repúdio. Eu poderia fazer uma nota de repúdio a vocês que evocam a expressão do Chico Buarque e tão brilhantemente se lembram das datas dos seus álbuns e músicas, mas não se lembram que o dia 19 de junho de 2020 é aniversário do Chico Buarque e a gente devia dar os parabéns a ele. foi aqui aniversário dele então, Exato, né? Porque dia nós 19 de estamos junho, porque a gente tá na gravando terça-feira. hoje, desculpe, gente, o podcast é meio anacrônico também. Mas minha nota de repúdio não vai pra isso e também não vai pra vocês que, como amigo, falharam em não pagar 100 boletos em dinheiro vivo para mim. Minha nota de repúdio não vai pra isso. Minha nota de repúdio vai para o Conselho Regional de Corretores Imobiliários de São Paulo, porque eles estão concorrendo fortemente com os juízes de Curitiba para ver quem derruba mais presidentes. Doutor, eu não me engano. Na moral, roteirista, Atibaia de novo. Não, que é isso, bicho? Rapaz, o cara que escreveu essa série do Brasil... E o Lula com isso? Não, e o Lula? Tá, mas e o Lula? O Lula tá em Atibaia no Triplex. Ok, o que acontece é o seguinte... Ele é dono, como você o deve Queiroz saber... é dono dessa casa, né? Não. Porque Na tava lá verdade... mais de um ano, e segundo a justiça, quando tá mais de um ano em Atibaia, é E dono digo do mais, foi o imóvel. filho do Lula que forneceu O Flávio. para o Flávio a chave da casa de Atibaia Não, em parceria com o O advogado. Flávio Bolsonaro é filho do Lula, tu não tá sabendo não? Eu recebi Não. no WhatsApp Eles agora, são o grupo dono da da família.
E antes que vocês Eles são donos acusem da Friboi e tem parte da Igreja Universal. E da Oi Exatamente. também. E da Oi. e levam o dinheiro todinho no avião do Luciano Huck. Gente, que confusão mental a gente causou nos ouvintes. os Isso é o globalismo ocidental. Exatamente. Que é um plano, um planejamento do Foro de São Paulo num projeto comunista. Exato, que é a nova ordem mundial, que é o nome. Ok. Um oferecimento Varig, um horizonte de vantagens para vocês. Gente, a Varig faliu. O Jorge foi buscar a Varig Então, agora. Não, essa um foi boa. horizonte essa de foi boa. vantagem. Essa foi E a boa. Varig, que é, eu lembro da minha viagem na Varig, rapidinho, a gente podia visitar a cabine do piloto. Era, pô, isso Vocês era lembram muito disso daí? cara. Meu irmão, É. sensacional. Eu ganhava broche da Varig, eu adorava a Varig. Mentira, eu só viajei uma vez na Varig. Meu irmão, Mas vocês foi foram inesquecível. muito longe agora. Minha nota de repúdio vai para a briga entre Anitta e Ludmilla. Ô, louco. Agora você pegou pesado. Você tá sabendo, irmão? Você tá do lado da sabendo, briga? irmão? Você é Team Lud ou você é Team Anitta? Eu pensei que a briga era com a Anitta e um repórter aí que tinha. Não, é o Léo Dias. Não, essa briga já é passada. Se atualize, meu filho. Não tô sabendo desse babado. Não tem Menina, Twitter? deixa eu te contar, vê, repara, Vai. olha. A briga Já chega entre a cair Anitta e umas coisas. Ludmilla também Vê, envolve tensão vê. racial. Vê que coisa. É? Tem tensão racial, tem preconceito linguístico, Ih. tem vê que coisa. Tem uma música que a Veveta cantou. Entenda, tem uma música que a Veveta cantou e não deu crédito pra Lud. A Lud ficou com raiva, conversou com a Anitta no Zap. A conversa das duas, a Anitta dizia uma coisa pra Lud e dizia outra pra amiga. A Lud conhecia pro amigo. A Lud conhecia esse amigo que falou pra Lud que a Anitta tava mentindo. Eles estão magoados, brigaram no Twitter. A Lud fez uma música dizendo que a Anitta defamou ela. A galera cancelou a Lud porque a Lud errou o verbo difamar, preconceito linguístico. E a Lud acusou a Anitta de racismo pelo fato da Lud ser negra, entendeu? Ok. Nossa, cara. Não eu tava tenho- sabendo disso, não. Eu tentei resumir. Aí o bicho pegou o fandom da Anitta, começou a cancelar a Lud nas redes sociais. Tem uma questão de tensão racial. A Lud fez uma música sobre pingar veneno, limpa a boca, que pinga veneno porque você tá me defamando. Ih, rapaz. Fica aqui a minha nota de repúdio porque eu acho esse tipo de barraco pouco, eu quero é mais. Beleza, vamos embora? Vamos embora, senhoras e senhores. Muito obrigado. A edição de hoje tentou ser um pouco mais rápida e mais dinâmica. Aos poucos a gente vai se ajustando. Você está ouvindo o Povo de Humanas, um podcast sem responsabilidade, feito por professores para falar de educação, atualidades, notícias, políticas. Seja muito bem-vindo. Perdão por qualquer coisa ou por nada. Vamos em frente. Até a próxima. Oferecimento Prefeitura de Birigui, a Massachusetts brasileira. Doutor, eu não me engano,